Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 12. Jó, antes de Salmos, facinho de você achar. O pastor fala, vamos abrir a Bíblia no livro de Naum. Acaba o culto e crente não acha Naum. Falta de habilidade de ler a Bíblia. Mas esse aí é fácil. Jó, capítulo 42, versículo 10 e 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, versículo 12, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também versículo 13, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Eu quero trazer uma palavra para você. Os pregadores pentecostais gostam desse aqui, do título da minha mensagem. Eu quero trazer uma palavra para você, o seguinte, só pelo título o povo vai gostar. Vai ter virada na sua vida. Está vendo como é que o pessoal gosta? Vai virar tudo. Vai ter virada na sua vida, isso é, uma mudança radical para melhor. Agora eu vou sair da bravata dos pregadores pentecostais e vou para a realidade. Quero ver você animado, continuar animado. Porque, meu irmão, se a vida cristã é apenas frase de efeito, você está sendo enganado. Eu estou fazendo uma afirmação. Top. Ok. Mas essa afirmação não é de graça. Eu vou trazer 4 personagens da Bíblia, vou mostrar a situação deles, o porquê da virada e o resultado da virada. Aí você vai tomar consciência que ter uma mudança radical na nossa vida para melhor não é uma frase de efeito, nenhuma bravata de pregador. E eu vou começar com Jó, certo? Vou começar com o patriarca Jó. A história dele é bem conhecida, tá? O estado desse homem que ele se encontrava. Você pode começar no capítulo 1 de Jó, mas presta atenção aqui que eu faço um resumo da narrativa de quem era esse cara. Ele era um camarada fiel e temente a Deus, rico, o homem mais rico do Oriente. E ele perdeu simplesmente tudo. Os 10 filhos, ele também perde os 3.000 camelos, aí você vai começar a entender, e eu tenho que trazer para você entender para a linguagem de hoje. O camelo, naquela época, era a principal via de transporte. Uma das maiores empresas de ônibus que já tivemos no Brasil era a Itapemirim. Tinha mais de 3.000 ônibus. Jó era o dono da Itapemirim do Oriente Médio. Então, ele tinha 3.000 camelos. Isso está na narrativa do capítulo 1 do livro de Jó. Ele possuía 500 juntas de boi, para você ter uma ideia da terra que esse cara tinha para arar. Ele tinha uma possessão agrícola poderosa. 7.000 ovelhas, olha a possessão do cara. E 500 jumentas, Scania Vabis. A jumenta, né, um animal poderoso de carga. Para você ter a ideia, porque esse cara era o mais rico do Oriente. Satanás faz um desafio a Deus sobre a fidelidade desse homem,
Deus permite, vontade permissiva, Satanás tocar em tudo que ele tinha. E ele perde tudo isso de uma só vez. Fora isso, vem uma chaga maligna que apodrece a sua carne. Ele perde honra, prestígio e também posição. Um verdadeiro retrocesso na sua vida. Um cara fiel e temente a Deus. Esse aqui é o resumo da ópera do estado da vida de Jó. Agora, escute isso. O que Jó não perdeu e que foi fundamental para uma virada na sua vida. Aqui é que está a chave. Aqui é que está o segredo. Ele não perdeu a fidelidade a Deus. Satanás, quando desafia a Deus acerca de Jó, diz: toca no que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. E a Bíblia fala no capítulo 2, versículo 10, depois de tudo de ruim que aconteceu na vida desse cara, diz que ele, com a sua boca, não atribuiu Deus falta alguma. Então, ele era fiel, não murmurou de Deus, e era um homem cheio de fé e esperança. Quando os amigos de Jó estão falando sem autorização de Deus, querendo dar um motivo para a calamidade dele, no capítulo 19, Jó começa a fazer uma retrospectiva, dizendo que chama pelos criados e ninguém atende, as pessoas se afastam dele, mas no versículo 25, no meio de toda essa desgraça, ele dá um brado incrível. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Então, meu queridinho, esse homem era um homem fiel a Deus, um homem que não murmurava, um homem de fé e de esperança, e também um cara de uma coisa difícil pra caramba, chamada paciência. Porque no meio de um sofrimento violento, você esperar, e Tiago capítulo 5, versículo 11, fala da paciência de Jó. Temos por bem-aventurado os que sofreram. Vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A questão não é o momento que você está vivendo. A questão não é esse caos, é o fim. O fim não vai ser destruição. O fim não vai ser esse caos. O fim vai ser vitória. Agora, Jó também era um camarada que possuía uma coisa chamada quebrantamento. No versículo 42, no capítulo 42, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele era um cara quebrantado. Agora, olha o momento da virada na vida dele. Todas essas coisas contribuíram para ter uma virada. Não é um passo de mágica. Fidelidade, não murmurar, fé e esperança, paciência, quebrantamento, mas olha a hora da virada. Está no 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Recebe isso aí, meu filho. Escuta o que eu vou te falar. A oração intercessória. Você intercede por alguém e Deus age por você.
na oração de Jó, vem a virada pela sua própria história que eu acabo de apresentar. Agora, olha o resultado. Ah, é profético. Ah, virada. Eu quero virada. Você quer virada? Quer. Seja fiel a Deus. Não murmure. Não perca a fé e a esperança. Tenha paciência para aguentar o rojão. E se quebrante. E ore até por gente que fala mal de você. Olha o resultado. É profético. Você fez isso aqui? Então é para você, é profético. Restituição em dobro de tudo que perdeu. Está no versículo 10. Restauração da família. Está no versículo 13. Voltou a ter 10 filhos. Vida abençoada. Último estágio melhor do que o primeiro. Está no versículo 12. Está lá. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque teve 14 mil ovelhas, dobrado. 6 mil camelos, dobrado. 500 juntas de boi, passou para 1.000, dobrado. Então, meu queridinho, vai vir bênçãos maiores para você. Mas teve outra coisa, ele teve longevidade, versículo 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Olha que coisa linda. E outra coisa, ele vê a bênção de Deus, que poucos veem. Versículo 16 da parte B. E ele viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Jó foi tetravô, ou tataravô. A minha mãe é trisavó. A minha mãe já viu a 3ª geração. Jó viu a 4ª. Longevidade e bênção. Está aqui, meu filho. Quer virada na tua vida? Seja fiel a Deus. Não murmure. Tenha fé. Tenha esperança. Tenha paciência. Se quebrante. Que vem virada de Deus para você. Segundo personagem, conhecidíssimo, todos os 4 que eu vou falar aqui. O segundo personagem que teve uma virada espetacular na sua vida é Ana. 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. O estado que ela se encontrava. Uma mulher estéril. E naquela época, uma mulher estéril era uma vergonha social. Então essa mulher era estéril. A sua vida era motivo de zombaria e escárnio. Porque o seu marido Eucana, Ana não gerava, então naquela época, naquele estágio da vida da humanidade, o homem adquiriu uma outra mulher. E Penina era concorrente de Ana, Eucana amava Ana. Então, ela zombava de Ana. A sua vida era de desgosto e tristeza. Quem sabe Deus trouxe alguém aqui essa noite. Seu caso não é esterilidade, pode ser, mas você tem uma vida de desgosto, de tristeza. Zombam de você por alguma deficiência da tua história, por até algum erro da tua história, por alguma derrota que é marcante na sua vida. Agora, querido, isso aqui é o estado que ela se encontrava. Uma mulher estéril, motivo de zombaria e deboche, tristeza e desgosto. Agora vamos para a causa da virada. É o que eu digo, gente, virada não é frase. Virada não é frase, repete comigo, vai ter virada, repete mais uma vez, vai ter virada, e não vai ter virada. Porque virada não é uma frase, gente, é uma prática de vida. Olha a causa da virada na vida dessa mulher. Você encontra no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Samuel.
para a gente ganhar tempo, eu só menciono, mas você vai encontrar lá nos textos que eu estou te falando. Primeira coisa, quebrantamento. Ela chora amargamente. Ela se quebranta diante de Deus. Segundo lugar, ela faz um voto a Deus. O filho que tu me der, eu vou te oferecer. Terceiro lugar, perseverança na oração. Diz o texto do capítulo 1, versículo 12, que ela perseverava em orar ao Senhor. Gente, não é aqui no Recreio não, é outro lugar. Aqui não tem essa gente. O camarada começa a pedir uma coisa a Deus ontem e hoje já não lembra mais. Ora um dia, 3 minutos, e não ora mais. Olha aqui, ó, perseverança, manter. Perseverar é manter. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 10, 30, 60, 90, 120. Você está desistindo rápido demais. Aqui, a perseverança. Está lá no texto. Eu estou te mostrando os fatores da virada. Quebrantamento, voto, perseverança na oração. Número 4, orou com coração. Porque o sacerdote que estava no templo via os lábios de Ana se moverem, mas não ouvia nada, não tinha gritaria, não tinha histerismo. Meu Deus! Ai! Não, ela orava com coração, mente, vontade e sentimentos. É a base do coração. Aqui, ó, a oração dela. Até o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Aqui estão os passos dessa mulher para a virada. Vou repetir para você. Quebrantamento, faz um voto a Deus, persevera na oração e ora com o coração. Não estou mostrando nada demais, não estou pregando nenhuma coisa fantástica, eu estou fazendo uma aplicação e uma exegese, a ciência da interpretação do texto correta. Não estou fazendo forçação de barra de texto. E eu até digo uma coisa para a igreja, quer me deixar indignado, é eu estar sentado ouvindo um pregador que quer forçar texto para adaptar a palavra dele. Eu digo assim, filhinho, não faz isso não. Você está fazendo um assassinato do texto. O camarada quer dar uma ênfase na mensagem, aí força um texto e quebra a regra da exegese, a ciência da interpretação do texto, e da hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia. Você não pode forçar um texto para adaptar para a sua mensagem. A sua mensagem tem que estar em consonância com a palavra. Ouviu, pregadores novos e jovos? Está ouvindo? Agora olha o resultado da virada dessa mulher. Número 1, recebe a bênção. Nasce Samuel. Número 2, gratidão. Traz uma oferta ao Senhor. Número 3, cumpre o voto. Entrega a criança. Estou mostrando para você. Número 4, pode ver no capítulo 2, ela adora a Deus. Tem gente que depois que recebe a bênção, quem me deu mesmo, hein? Foi Deus? Foi. Deus deu uma ajudinha, né? Louvado seja eu, glórias a meu nome. Olha o que eu conquistei. Olha aqui a Ana, aqui, ó. Vou repetir para você. Vou repetir para você, querido. Olha a virada na vida dessa mulher. Olha a virada na vida. Tem mais uma coisinha, calma. Recebe a bênção, gratidão e traz uma oferta. Cumpre seu voto, adora a Deus, mas não acabou aí não. Deus a surpreende. Ela pede um filho. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21.
Deus dá a ela mais 3 filhos e 2 filhas. Ela pede 1 e recebe mais 5. Querido, Deus é um Deus de surpresas. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Ei, aquele que faz tudo completo, abundante, com sobra, além, numa dimensão acima do limite da capacidade humana, é o que Deus tem para você. Deus vai te surpreender e vai dar além do que você pede e do que você espera. Eu estou citando aqui, meu irmão, estou citando a Bíblia, estou mostrando para você. O terceiro personagem, penúltimo, conhecidíssimo, Davi. Quem era Davi? Davi pertencia a uma família pobre. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, diz que ele cuidava de poucas ovelhas. Davi era o caçula, o último da fila. E naquele governo patriarcal, o primogênito, o filho mais velho, tinha direitos que os outros filhos não tinham. Herança em dobro, substituiu o pai na sua ausência. O filho caçula, hoje é o queridinho dos papais, né? O caçulinha. Naquela época, 0 à esquerda. Davi era o último da fila. Sem direito a nada. Sem significância na família. Agora, olha os motivos da virada da vida desse camarada. Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos jovens e adolescentes estão aqui? Levanta a mão. Jovens e adolescentes, levanta a mão alto que eu quero ver vocês. Coisa linda. Fica em pé que eu quero ver melhor. Jovens e adolescentes, fica em pé. Olha, quanto jovo. Vamos dar um aplauso para essa garotada. Se assente e segura a ripada. Olha o segredo da virada da vida de Davi. Último da fila, pobre, de uma família pobre, sem significância familiar. Motivos da virada. Número 1, obediência a seu pai. Seu pai chama Davi e diz assim: vai levar uns queijinhos lá para os seus irmãos que estão na frente da batalha. Entrega também para os comandantes militares. Davi vai dizer: ô pai, eu estou cuidando das ovelhas, pai. Aquilo lá é guerra. Davi tinha entre 15 e 17 anos. O que eu vou fazer lá? Ele simplesmente obedece. Honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento com promessa: para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Moçada, você pede bênção a seu pai e sua mãe? Estou aqui com meu irmão mais velho, Samuel, o deputado Samuel Malafaia. Samuel, eu, Sérgio também está aqui, são mais velhos do que eu. Não precisava nem eu falar, é só vocês olharem que eles são mais velhos do que eu. Está aqui. Está aqui Samuel e está aqui Sérgio, que é obreiro. Tem a minha irmã Suzana, a Cileia. Suzana, eu e a Cileia, que é a caçula. Todas as vezes que eu, meus irmãos, falavam com meu pai, minha mãe, que ainda está viva, com 96 anos de idade, a bênção, minha mãe. Agora, eu quero dizer uma coisa, a culpa, muitas vezes não é da garotada, não, é você, pai, que não ensina. Você sabe o que é honra? Eu fico olhando hoje. Os filhos em casa chamam o pai pelo nome. Ô João, ô Maria. Aí o cara vem para a vida lá fora pensando que a vida é igual à casa do pai e da mãe. Não sabe o que é hierarquia e não sabe o que é honra. Na igreja, um dia um moleque: ô Silas, como é que é?
Joga a bola de gude comigo. Solta a pipa, que oscila. Que conversa é essa, rapaz? Pastor Silas. O que você está pensando que eu sou? Eu fico vendo essa geração. São vários que chegam para mim. Oscilai. Que oscila porcaria nenhuma. Então, sabe o que é isso? Também culpa dos pais. Agora você, meu filho, teu pai é bandido? Teu pai é assassino? Eu vou para o extremo. Está na cadeia? Você é obrigado a honrá-lo. Não pede para honrar pai porque é bacana, porque é bonzinho, porque é top. A obediência ao pai e à mãe é uma honra que você faz. Está aqui Davi. Ah, se ele não fosse ver o campo de batalha. Agora, vou mostrar os motivos da virada. Obediência ao pai. Número 2, discernimento espiritual que ninguém teve. Quando Davi chega, os 2 exércitos, está cada um num monte. Filisteus numa banda, Israel na outra, e um cara de quase 3 metros de altura no meio do vale, desafiando, chamando, tem homem não? Quem vai lutar comigo? Se me vencer, os filisteus servem vocês. Se eu vencer, Israel serve vocês. Davi viu o que o rei e todo o exército de Israel estava vendo. E quando você vai no capítulo 17, no versículo 11, no versículo 24, quando Israel olhava esse campeão filisteu, temiam, fugiam da presença dele. Davi vê a mesma coisa. Agora, olha o discernimento espiritual desse garoto. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que é que Davi está falando? A circuncisão é o pacto de Deus com o povo de Israel através de Abraão. Você sabe o que Davi estava dizendo? Davi não olhou o tamanho do cara, a força do cara, a grandeza do cara. Davi olhou e disse assim: esse cara não tem pacto com Deus. Eu tenho pacto com Deus. Está derrotado. Tenha discernimento espiritual, irmão, para ver o que ninguém vê. Olha, Davi, fé, coragem, ousadia para enfrentar Golias. 1 Samuel 17:37, Davi diz: o Senhor me livrou do leão e do urso, ele me livrará desse filisteu. Eu tenho uma notícia para te dar. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi só chama Golias de filisteu e incircunciso. Quem era gigante era ele. Cuidado para você não ficar dando nome grande para inimigo. E para problema. Esse problema eu não consigo resolver isso. Continua. Vai ficar sem resolver. Meu Deus, que luta terrível. Isso, vai, abre a boca. Abre a goela para falar bobagem. Nunca aconteceu coisa terrível. Não sei como é que vai ser. Isso aí, profetiza mesmo. Aqui, ó. Olha, Davi. Uma palavra profética liberada na batalha. No meio do pau, como eu digo. Parece que eu estou vendo a cena, eu quero ver esse videotape lá do céu. Vocês já pararam para pensar? Se o confronto de Davi e Golias fosse hoje, transmitido pela TV, MMA. Você já viu a bolsa de aposta de Londres? Você já viu o perfil que se dá nessas lutas de cada campeão? Os perfis seriam assim: Golias, quase 3 metros de altura, uma couraça de 70 quilos, um escudo de 30 a 40 quilos, uma lança de uns 25 quilos, uma espada de uns 20 quilos, um capacete de uns 15 quilos, peso do campeão com todo o seu equipamento, mais de 300 quilos. Desafiante, Davi, altura, 1,60 m. Roupa de pastor, 50 gramas. Alforje, 30 gramas. 5 pedras,
250 gramas. Funda, 50 gramas. Peso total do desafiante, uns 60 quilos. Bolsa de aposta, 10-0 para Golias. Aí vem o confronto. Rapaz, se a pessoa é um cara campeão que nunca perdeu uma batalha, vê um garoto chegar, diz o texto no capítulo 17, do versículo 45 ao 47, um pouquinho antes, 45, que Davi começa a falar, ele amaldiçoa Davi pelos deuses dos filisteus. Davi deixa ele falar. E quando ele acaba de falar, Davi libera uma palavra profética. Ah, gente, povo de Deus, eu fico vendo. Ai, Jesus! O que é ai, Jesus? Meu Deus! Qual a novidade? Agora, olha, Davi. Tu vens a mim com espada, com lance e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar o arraial dos filisteus, as aves do céu e as bestas da terra. Em toda a terra há de saber que há Deus em Israel, e toda essa congregação vai saber que quem dá a vitória é Deus. Não é com lança, nem com escudo, mas a vitória vem do Senhor. O que Davi falou aconteceu. Libera uma palavra profética, irmão, diante dessa adversidade. Vai ter virada na tua vida. Olha o resultado na virada da vida de Davi. Recebe riqueza e notoriedade. Vai viver no palácio. Passa a ter autoridade. O único rei cujo trono não tem fim, Jesus vem de Davi. Esse é o resultado da virada. De um garoto pobre, de uma família pobre, do último da fila. Eu não quero saber se tu é o último da fila da tua casa. Eu não estou perguntando se tu é ovelha negra. Muda isso, meu filho, com obediência. Muda isso com fé, com ousadia e coragem. Muda isso liberando uma palavra profética. Muda essa tua vida e vai ter virada. O último personagem, vamos para o final. A história desse cara é interessante. Mefibosete. Uma história interessante. Você encontra em 2 Samuel, capítulo 9, a história de Mefibosete. Ele perdeu tudo e era da linhagem real. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Ele sofre um acidente quando criança, quando a sua alma estava fugindo, e fica aleijado de ambos os pés. Está em 2 Samuel 4:4. Ele depende totalmente dos outros. Vai morar em um lugar miserável chamado Lodebar, lugar seco. Vai para a casa de Maquir. O significado do nome Mefibosete é vergonha destruidora. Aqui está esse homem. Uma vida desgraçada. Agora presta atenção, querido, eu não sei como é que está a tua vida. Não sei nem como você chegou aqui. Deus sabe e porque Ele colocou essa palavra na minha boca. Olha os motivos da virada. Número 1. Ele nunca deixou de pertencer à linhagem real. Ele nunca deixou de pertencer à linhagem real. Eu quero falar para o povo de Deus aqui. Gálatas 4:7. Já não és servos, mas filho. Se sois filho, sois herdeiros de Deus por Cristo. Não sei como está a tua vida, mas você não deixou de pertencer à linhagem real. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação de Deus, o povo adquirido,
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de Deus, e apesar de toda a luta, você não perdeu a realeza. Primeiro motivo da virada, ele pertence à linhagem real. Segundo motivo da virada, favor do rei. O rei manda chamar Mefibosete, Davi. Davi manda chamar Mefibosete. Manda vir aqui. Ah, meu querido, o rei está te chamando. Você está numa vida perdida, não é, filho? Você está afastado do evangelho, não é? Você conhece o evangelho, não é? Você foi criado na igreja? Ou já teve uma experiência? Mas você está em Lodebar. Você está em terra seca. E aqui nessa noite, o Rei Jesus está chamando você de volta. Ei, volta. Está te chamando de volta. Olha aqui a virada. Agora, olha o resultado da virada. Profético. De Lodebar para Jerusalém. Do lugar seco para o lugar de paz. Restituição. Davi manda restituir todas as terras que eram de Saul, seu avô, e de seu pai Jonatas, que estavam mortos. Gente para servir a ele, bota Ziba, com 15 filhos e 20 criados. Bênçãos, honra da parte do rei. Se o rei te honra, gente é obrigada a te honrar. Davi honra Mefibosete. Comunhão constante com o rei. Vai comer na mesa do rei. E a grande notícia para você é profético. Lodebar não é mais o seu lugar. Lodebar ficou para trás. Seu lugar é no palácio, junto ao rei. Oh, querido, você não entendeu o que eu estou falando aqui, não? Ei. A virada que Deus vai dar na tua vida, Ele vai tirar você desse lugar de miséria, de derrota, de desastre, porque esse não é o seu lugar. Eu só quero dar aqui um alerta. Cuidado, para você não fazer caminho inverso, de Jerusalém para Lodebar. Você está na casa do rei, você está no palácio do rei, você come na mesa do rei, você tem comunhão com o rei, mas cuidado, não faça o caminho inverso. A questão é o seguinte, para eu terminar isso aqui. A virada de Jó está baseada na sua comunhão constante com Deus. É o destaque. A virada de Ana está marcada por sua perseverança em orar. É o destaque. A virada de Davi está marcada pela fé e pela ousadia. É o destaque. A virada de Mefibosete, ele pertencia à linhagem real e o convite do rei. E eu termino profetizando para você. E para ficar mais fácil, igreja de pé. Abre a tua mão e coloca aí para frente. Não é assim não. Eu nunca vi ninguém receber nada assim. Isso aqui é para interceder. Aqui é para adorar. Aqui é para receber. Estica a tua mão aí. E quando eu disser amém, se você crê, receba. Mas não se esqueça que tem as condições para receber. Então vamos lá? Se você obedecer princípios que você ouviu aqui hoje, vai ter uma virada na sua vida. E eu declaro profeticamente, da derrota para a vitória, da escassez para a abundância, do caos para a ordem, do impedimento para o milagre, do pior para o melhor. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus,
Amém!